Bom, pessoal, estamos de volta aqui com a TV GGN. Eu vou fazer um comecinho hoje que vocês vão entender daqui a pouco a relevância, mas ouçam esse poema do Vinícius de Moraes, um dos poemas mais lindos que ele já fez. A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la e passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, auriverde, tão feias de minha pátria. De minha pátria sem sapatos e sem meias. Pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria? Eu, semente que nasci do vento. Eu que não vou e não venho. Eu que permaneço em contato com a dor do tempo. Eu, elemento de ligação entre a ação e o pensamento. Eu, fio invisível no espaço de todo o adeus. Eu, o sem Deus. O que eu coloquei, Tenho-te, no entanto, esse poema belíssimo do Vinícius de Moraes. Porque você tem alguns momentos na história que os fatores de coesão não são o mercado, dinheiro, meritocracia, o escambau. Os fatores de coesão são o sentimento de pátria, o sentimento de família, o sentimento de solidariedade. E a pátria não a pátria vista aí como ame ou deixe. É a pátria que acolhe, que o Brasil sempre acolheu. É a pátria que olha para os desassistidos como se fossem irmãos. É a pátria da solidariedade. São esses valores que seguram a peteca de um país, de uma nação, de uma cultura, quando as coisas complicam. E o Brasil tem uma baita história, uma baitas características de povo, de cultura, de tudo para que possa operar como uma nação e como uma pátria. Eu digo isso porque nós vamos ter, nos próximos meses aí, vocês já sabem disso, vamos ter aqui períodos complicados e sem comando. Se vocês, aqui no GGN, a gente abriu uma parte aqui, que é economia de guerra. Nós estamos trazendo os estudos aí que estão sendo feitos e as medidas tomadas em vários países. Começamos hoje com Espanha, com a França também, mas as medidas que estão sendo tomadas em vários países para você poder enfrentar aquela que vai ser a grande batalha, a grande luta aí da sobrevivência de países. E eu estou colocando também aqui nos chats aqui, estou colocando aqui os links também, né? Então você vai ter o que nós temos pela frente aqui para vocês entenderem a complexidade do problema. Nós temos dois problemas. Nós temos um de ordem sanitária e um de ordem econômica. Os dois igualmente sérios. Igualmente sérios. O de ordem sanitária exige que todo mundo separe o país durante 3, 4, 5 semanas. Isso aí pode levar a um segundo problema, que é um cataclisma aí de ordem econômica. Quando eu digo de ordem econômica, não pense em mercado, não pense no bilionário, não pense... pense na estrutura social do país, enfrentando o desemprego, o desabastecimento e falta de renda. Então você tem problemas muito sérios para
trabalhar para evitar que se chegue ao caos. Nós temos, de um lado, a questão... Veja bem, o que está ocorrendo hoje é uma mudança histórica no próprio padrão do capitalismo mundial, do desenvolvimento mundial. O que sai dessa disputa terrível aí é uma nova potência que sai dessa coronavírus aí como uma economia dinâmica, que no caso é a China, e as demais potências, especialmente os Estados Unidos, que ficaram essas décadas todas prisioneiros de um sistema de mercado, de especulação, de infiltração política nas decisões do Banco Central, do Fed, nas decisões de mercado, nas decisões de políticas públicas, que levou agora a uma situação sem retorno. Os Estados Unidos não estão preparados para enfrentar essa coronavírus. Pior, não estão preparados para segurar o mercado. Hoje eu conversei com um grande investidor internacional brasileiro, que atua lá fora. A visão que se tem dos grandes especuladores, grandes investidores, fuja para o ouro. O dólar não garante mais. Por quê? Porque a garantia do dólar é em função do poder militar, do poder político e diplomático dos Estados Unidos. Então, agora, esse poder começa a esfumaçar. Quando a previsão, estava conversando hoje aí com um alto ministro aí lá de Brasília, que conversou com colegas espanhóis e italianos aí, bem posicionados, e a visão é que os americanos agora entram numa dinâmica que pode ser pior que a Espanha, por exemplo. Para dar uma... Não se prepararam esse tempo todo, acabaram com as redes de proteção social, acabaram com o Obamacare, que era uma tentativa de humanização, criaram uma riqueza financeira fictícia, que não é sustentada pela economia real. Então, a visão que se tem em relação ao mercado é o seguinte: tem espaço para cair mais 40% depois de tudo que caiu até agora. Em relação às cotações lá de 2008. Tem muito espaço para cair ainda. Nós escrevemos aí atrás, eu fiz até uma exposição de matemática simples, mas para entender o que é essa questão do crescimento e da queda geométrica. Não é meramente aquela queda, se a economia cai 10%, o mercado cai 10%, se a economia cai 15%. Não. Como o mercado estava sempre alavancado, e alavancado é o seguinte: pegava o que uma empresa rendia, digamos, o mercado já projetava um baita de um crescimento, então o valor da empresa era um múltiplo muito alto do resultado da empresa. A empresa tinha um resultado de 10, o múltiplo era 15 vezes mais. Quando o mercado começa a cair, a base de faturamento da empresa cai e o múltiplo cai também. Então o valor da empresa de mercado vai para o vinagre. E daí nós temos essa situação, quando você vem para o Brasil, você tem uma situação que é o seguinte: nenhuma empresa segura 3 meses de paralisação. Essa história de que a economia vai ficar em 0 a 0, as previsões são de 4, 5% de queda na melhor das hipóteses aí. Então, se você não fizer um trabalho decidido para segurar a peteca aí, o desemprego vai se alastrar de uma forma assustadora. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro artigo que nós publicamos hoje. Nós publicamos hoje de uma pessoa, carta de um empresário, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu vou depois colocar o link aí. Por que ele manda para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Porque não tem governo. Não tem governo federal. Então, o que ele diz? Olha, sou sócio aqui de uma empresa, de uma cervejaria. Se nada for feito, aí nós vamos ter que mandar 200 pessoas embora. Por quê? O que está acontecendo? A cervejaria não recebe mais dos clientes, nem dos que compraram antes. Todo mundo paralisou. Todo mundo paralisou. O que ela tem? Ela tem recebíveis. Ou seja, pago, não nego, algum dia eu pago. E as empresas, os bares, restaurantes e tudo, se não fizer isso, morre também. Então você precisava ter uma baita de uma política conduzida pelo BNDES, pelo Banco do Brasil e tudo, de resgatar esses recebíveis. Isso é um exemplo simples aí. O que acontece hoje? Hoje esse Montezuma, esse um playboy bolsonarista, ele foi para presidente do BNDES porque é amigo de farra do Eduardo Bolsonaro.
BNDES faz o carnaval, ó, 35 bilhões para colocar na economia. Mentira, mentira. 30 desses 25 bilhões, aí é dinheiro do PIS/PASEP que vai para o fundo de garantia para quê? Para você jogar no mercado de novo, achando que vai melhorar. Você tira o dinheiro que pode ir para garantir empregos, aí para garantir construção civil, que é uma baita empregadora, tudo, e joga para um consumo, tentando fazer o mesmo que fez no ano passado e não deu certo. Você tem um mês de consumo, se tiver esse ano, espero que todo mundo guarde aí, tá? E depois. Então, parte do que ele fala de 55 bilhões era isso que já estava definido antes. E parte é rolagem de dívida, ou seja, as empresas tinham que pagar juros e amortização, vamos adiar por 3 meses. Medida razoável. Mas não tem dinheiro novo. Daí você pega os jornais fazendo um alarido. O BNDES vai ter o mesmo desembolso do ano passado, foi um dos piores anos da história. Então você não tem nenhuma estratégia aí para segurar as empresas. Hoje eu peguei, não deu tempo ainda de trabalhar, um amplo material sobre os respiradores, esse equipamento que é central aí para as pessoas poderem ficar em casa se tratando de problemas respiratórios aí. Você tem uma carência grande no país, tem um parque industrial que produz esses equipamentos. Então você tem que dar uma baita de uma bimbada nesse parque industrial para poder ampliar a produção. Você pega o BNDES, o corpo técnico do BNDES fez um baita estudo aí como amparar os institutos de pesquisa aí para produzir as vacinas, como fortalecer o setor de equipamentos de saúde no Brasil. O que fez esse presidente do BNDES, que é um cara que tem... é um bolsonarista com cabeça de Paulo Guedes, que é tudo igual. Segurou todas as medidas, soltou... Deixa eu ver se eu tenho aqui as medidas ridículas. 55 bilhões aprovados. Ou seja, o banco, no momento que você tem a maior questão, o maior problema aqui, o maior problema que você tem. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui para... Mas você tem um problema gigantesco, um tsunami que vem pela frente. Aqui, deixa eu ver se... Olha o que o BNDES faz em semanas em que você está enfrentando a crise mais séria da história do país, mais séria que 2008, a mais séria desde 1929. Essas 4 medidas aqui. Daí você fala, poxa, mas cadê o resto das medidas? O BNDES não tem condição de fazer isso? Claro que tem. Claro que tem. Mas no meio desse tsunami, desse tiroteio, Paulo Guedes e esse bolsonarista, eles continuam com aquela visão, não, vamos aproveitar agora, tirar o BNDES totalmente, porque daí essas empresas que estão quebrando aqui fica fácil para o mercado comprar. Não percebeu que o mercado acabou. Esse mercado, tal como nós vimos hoje, acabou. Então, se você for pegar o que é o Bolsonaro hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês um jornal suíço, que nós demos também aí a manchete do jornal suíço. Como que o Bolsonaro é visto, aliás, veio no presente aniversário dele. Hoje você não teve uma manifestação do presidente no meio desse tiroteio todo. O que diz o jornal suíço? Diz simplesmente isso. Chama Bolsonaro de o idiota mais perigoso do mundo. Nós começamos a usar esse termo idiota lá atrás para o ministro das Relações Exteriores, para o ministro da Educação. Quem acompanha o GGN, acompanha o meu trabalho, sabe que eu não gosto dessas ofensas, mas não tem outra maneira de definir esse pessoal. São idiotas. São idiotas. Você pode fazer loucura visando coisas, estratégias mirabolantes, tudo, aí você é fantasioso. Quando você não tem estratégia nenhuma e comete todas essas sortes de besteira, é idiota. Então você tem todo esse quadro hoje interno, sem nenhuma ação em nível de governo. Daí você tem o ministro da Educação, da Saúde, falou hoje de novo. Aliás, falou esse negócio do cloroquina aí, porque o Bolsonaro andou indicando aí, falou claramente, não é para comprar, isso aí é produção interna do governo, tem que ter receita, tem que ter tudo, desautorizando tudo. E, enquanto isso, o Bolsonaro em festinha de aniversário, contaminando a família dele. Já contaminou 29, já está em 28 pessoas.
vai contaminar a família dele. Ou seja, é um idiota, é um idiota. Agora, como que é possível? Vamos tentar ver, daí que entra um quadro complicado. Vamos tentar ver o que é o país com o pessoal. Você pega a periferia. Você não tem nem São Paulo, nem Rio, nem Brasília, nem aquele governador do ovo, eu ovo isso, como é que chama? O Zema. Você não tem. Minas é um pouco diferente. Mas quando pega São Paulo e Rio, você não tem um trabalho em nível de periferia. Não tem levantamento em nível de periferia. Então, em nível de periferia, você tem as pessoas dormindo nos mesmos cômodos, sem ter uma renda garantida, não tem emprego formal. Então, a capacidade que tem o coronavírus de se espalhar lá é gigantesca. Daí você vai ver o seguinte: o sujeito é pai de família, vê aquela situação, não tem emprego, não tem onde tirar renda, o cara mais certinho do mundo vai sair para a rua e vai quebrar o pau. Esse é o quadro que nós temos aí. É um quadro, daqui a algum tempo, já teve alguns desesperos aí nesse período, pessoas tentando assaltar supermercado, daqui para frente vai ser mais ainda. Quando você pega a população carcerária aí, sob o comando aí de um ministro totalmente despreparado, que é esse Sérgio Moro, quando começarem as mortes lá, você vai ver rebelião para todo lado. Então, o quadro que nós temos, objetivamente, é um quadro que leva, daqui a algum tempo, muito rapidamente, a um quadro de destroçar socialmente o país. É um quadro de guerra. Daí o que você vai fazer? Você vai jogar as Forças Armadas na linha de frente também, sendo que o coronavírus não tem medo de revólver. Hoje eu conversava com uma enfermeira de um hotel grande aí, um hospital grande de periferia. Os enfermeiros lá não têm acesso às máscaras e às luvas. Não tem. Se quiser, tem que comprar fora. O pessoal da farmácia que entrega o remédio, que trata, não tem. Você tem os elevadores lá, é um prédio antigo, os elevadores sobem doentes e sobem funcionários e enfermeiras. Não tem proteção para esses funcionários. Por quê? Porque você não tem luva e máscara disponível. Então você tem que organizar uma baita de uma logística para trazer luvas e máscaras e fabricar e tudo. E tudo isso nas mãos de quem? Paulo Guedes, desse ministro da Saúde, que é bom, de gogó, mas não tem nenhuma familiaridade com estratégias de guerra, e as decisões vão pipocando, as sugestões para todo lado, sem ter um órgão. Eles são incapazes até de organizar a informação. Você não sabe qual é a informação que vem. Hoje eu fiz uma entrevista, eu recomendo depois, deixa eu pegar aqui, com o pessoal do... É uma ONG. Vamos pegar. As ONGs são um caminho também que você tem, onde você não tem Estado, você tem as ONGs que podem atuar. A turma do bem. Isso aqui é o Fábio Bibancos, aí ele criou uma ONG que tem 16, não sei se é muito, uns 30 mil dentistas no Brasil inteiro e em Portugal também. O que eles fazem? Atendem jovens que têm problemas de dentição. Eles atendem senhoras que foram agredidas pelos companheiros aí, ficaram disformes. Ele atende as moças aí que não têm dentes, não pode sorrir, não pode se relacionar, não pode ir para uma reunião social. Eles fazem todo esse trabalho. O que ele fala? Tudo parado. Ele dependia antes, ele não tem dinheiro de governo, ele tinha dinheiro do setor privado, empresas, fabricantes aí de equipamentos de dentista que pararam todos. E tinha, antes, vinham recursos do exterior, de fundações do exterior. Quando veio a Lava Jato, fazendo aquela propaganda negativa do país em todos os níveis, o país mais corrupto do planeta, esse pessoal recuou. Isso aí é o presente que Dallagnol, Moro, Poçobon deram para o Brasil. O Brasil ficou conhecido mundialmente como o país da corrupção mentirosamente. As corrupção que tinha na Petrobras aqui, era corrupções aqui, você tem em todos os países, são tratados, os caras são presos, punidos, se você não destrói a imagem de um país, como destruíram ele. Então ele tem hoje aí, atende 70 mil crianças por ano, toda essa estrutura, tem 20 pessoas que organizam os voluntários, todos não tem como bancar. Onde está pedindo contribuição individual aí para poder sobreviver. Sobreviver é ONG.
Daí nós pegamos uma outra pessoa aqui, importante aqui, o padre Lancelotti, uma outra entrevista. Todas essas vocês conseguem aqui no canal GGN. O padre Lancelotti falando da população de rua aqui. Aqui, felizmente, agora com o Edson Aparecido, aqui, que virou secretário da Saúde, com a assistência social, que ele está conseguindo uma retaguarda aos moradores de rua, que do tempo do Dória não tinha. O tempo do Dória era jogar água gelada no pessoal no inverno. Né? Mas ele está mostrando o desamparo dessa população de rua, não tendo mais onde buscar coisa. As ruas não tem mais gente. É uma solidão completa, sem saber como vai ser amanhã. O que eles querem? O pessoal fala, fiquem nas suas casas. Eles não têm casa. E daí você vai para um outro campo, que é quando a sociedade se organiza extraordinariamente, que é o movimento dos trabalhadores sem teto. Eu ia tentar entrevistar a Carmen hoje. Fizeram um mapeamento aqui de vários prédios públicos que estão desabrigados, que podem acolher um conjunto grande de famílias. Agora, esse pessoal que trabalha com essa tecnologia social extraordinária é criminalizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então você vê até onde vai. O Biban dizendo isso. Ele fala, primeiro foi essa história de que o Brasil é um país corrupto, os estrangeiros saíram, deixaram de... Depois o Bolsonaro dizendo todo dia que as ONGs eram corruptas. Bolsonaro, esse miliciano que está lá. Daí o que acontece? Os próprios voluntários falam, poxa, eu venho aqui, dou meu trabalho, dou meu sangue, eles mesmo bancam os custos do tratamento e quando eu vou para fora eu fico com fama de corrupto porque eu trabalho para uma ONG. É um país totalmente irracional. Eu já comentei ao meio-dia aqui, essa irracionalidade quando você vê a maneira como acabaram com o programa Mais Médicos, aí sem que houvesse uma reação sequer. E a imprensa ainda entrou na história. Não, agora tem concurso, vamos colocar brasileiros no lugar. Meu Deus do céu, foram destruindo tudo, todas as conquistas que vêm desde da Constituinte lá. Falei, passa por Itamar, passa por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, tudo sendo destruído, sem levar em conta o resultado na ponta. Por que eu vou acabar com isso? O que ele faz? Eu entrego tal coisa. Mais médicos, eu entrego saúde aí para todos os recantos do país. Tá, eu vou acabar com eles porque eles são cubanos, quero trazer a guerrilha para cá, que nem dizem esses pirados aí. Tá, o que eu vou colocar no lugar? Não tinha. E a imprensa deixando passar em branco, tratando como se fosse curiosidade. Ah, ele é engraçado, ele acha que os cubanos vão rindo. Que nem até hoje, naturalizando todas as besteiras aí. Né? Agora, quando você olha... Então, é o seguinte, isso aqui nós estamos falando em fatos que já aconteceram. Tem que ser daqui para adiante. Então, o primeiro ponto é o seguinte, esse negócio do BNDES é uma loucura. Você pegar um banco desse tamanho, com a estrutura de apoio que podia dar, colocar nas mãos de um playboy inconsequente, servindo de um lado a um miliciano, que é o Bolsonaro, e de outro a um terraplanista econômico, que é o Paulo Guedes. Como que você tendo esses instrumentos à mão, você tem uma corrida contra o relógio. Essa corrida contra o relógio é o seguinte, daqui uma semana, duas, você pode estar tendo problemas na rua, você não vai ter atendimento. E eles deixam passar. Então é uma corrida contra o tempo. É por isso que Supremo, sabe, CNJ, Câmara dos Deputados, Senado, não podem deixar passar isso mais. Era para antes de ontem isso. Nós não estamos falando de um processo normal, não, deixa aí, porque afinal já fizemos um carnaval com a Dilma, já deu todo esse problema aqui, não podemos arriscar mais. Gente, são seus parentes, sabe aquele parente que você... Aquela tia que mora no interior aqui, que não está protegida por Brasília, pelo ar-condicionado de Brasília, ela está ameaçada. Os seus filhos, quando vão para a escola, estão ameaçados. Toda essa plebe violenta, virulenta que emerge com o bolsonarismo, quando começarem os quebra-paus aí, vai ser pinto. Vai ter um campo pronto aí para explosão. Então é por isso que tem que começar a agir logo. Tem que interditar o Bolsonaro, não tem jeito. Não tem jeito. Você pega o ministro da Saúde hoje, falou coisas razoáveis lá, coisas até razoáveis, inclusive em relação a esse negócio de automedicação e tudo. Amanhã vem o Bolsonaro dar uma outra entrevista. E veja bem, não adianta você saber que ele é um imbecil,
a gente sabia que ele é um imbecil. A palavra do presidente ecoa. Ontem nós vemos aí uns 4, 5 alucinados fazendo revolvinho com a mão aí, dizendo venha coronavírus, venha coronavírus. Daqui a algum tempo você vai ter família do Bolsonaro infectada, você vai ter esse pessoal, os seguidores infectados, daí não adianta, daí é tarde. Então tem que tomar uma atitude drástica aí, gente, drástica. Nós não estamos falando aí de meramente... O Bolsonaro acabou politicamente. Não vai chegar em 2022, é evidente que não. Mas cada dia de vida dele são milhares de mortes de brasileiros. Quando vocês perderem um parente, vai cair a ficha. Então é isso aí, pessoal. Nós temos aí um caminho pela frente complexo aí, dá para escapar disso, O Brasil tem uma estrutura que ainda não foi destruída, o próprio SUS aí tem uma indústria ainda que resiste, com equipamentos que pode ser reciclado aí. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra, foi isso. Você reciclou a indústria americana para fabricar outras coisas. Aqui você tem para fabricação de álcool, fabricação de produtos farmacêuticos. Você tem toda uma economia nova que surge daí e tem que ser estimulada para você enfrentar simultaneamente a doença e a economia. Mas não com esse pessoal. Não é uma questão de... Gente, se tivesse... Não é questão de ser tucano ou petista. Se tivesse aí os tucanos, tem técnicos que são competentes. O PT tem técnicos que são competentes. Mesmo aqui, aquele genocida, aquele cara que pratica políticas genocidas, aqui, o Witzel e o Dória, que eles têm um mínimo de racionalidade. O Bolsonaro não tem, Paulo Guedes não tem. Então, digamos, essa estrutura de comando tem que ser para ontem, Vamos ver aí se a Câmara... E outra coisa, o Brasil... É que eu já apaguei aqui esse poema do Vinícius, que eu queria terminar com um poema dele. O Brasil, ele tem as condições de solidariedade, ele é uma nação, ele tem os valores de uma nação que junta tudo. Essa crise vai trazer uma dose grande de solidariedade, mas tem que correr antes que o desespero se sobreponha à esperança. Uma boa noite, pessoal.